Olá, meu nome é Juliana Najats Hoffmann, sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação Educação, Arte e História da Cultura, sou formada em Pedagogia também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tenho mestrado em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo. Apresento para vocês então meu projeto, que atualmente tem como título A Questão da Autoridade Docente na Formação da Identidade Profissional em Escolas Públicas de São Paulo. Esse primeiro slide ele nos serve de introdução e de justificativa. Eu iniciei meus trabalhos sobre a autoridade docente no TGI, que era o trabalho de conclusão de curso do Mackenzie. E nele o trabalho acabou resultando num coeso retrospecto histórico, social e cultural do estabelecimento das relações, principalmente políticas, no Brasil, e essas relações elas se deram de uma forma bem autoritária. Então, quando nós fazemos esse retrospecto, veremos que os principais marcos históricos e culturais do Brasil aconteceram de uma forma bem autoritária. Quando eu cheguei no mestrado, eu me propus então a estudar o que seria a autoridade para os professores da educação básica do município de São Paulo. E foi muito interessante porque nós utilizamos a teoria das representações sociais, que é uma vertente da psicologia social, e por meio da teoria das representações sociais nós utilizamos o método de evocação livre de palavras, que é muito comum para quem estuda representação social. E foi muito interessante perceber que para os professores entrevistados, a autoridade para eles tinha muito a ver com segurança, guarda, polícia, medo, repressão, pressão, gestão. Isso fez com que nós inferíssemos que a concepção de autoridade desses professores estava completamente contaminada por traços do autoritarismo. E quando a gente pensa nesse retrospecto histórico que também foi feito no mestrado, a gente percebe que as relações no Brasil, elas estabelecem de um jeito autoritário e que as pessoas confundem com o conceito de autoridade. Isso acontece sobretudo onde a autoridade se faz como fundamental, por exemplo, nas relações que existem entre pais e filhos e professor e aluno. Além do que, a autoridade ela se forma no senso comum. A teoria das representações sociais ela é muito interessante justamente porque o conhecimento que é formado no senso comum até então era negligenciado, dava-se uma extrema importância ao conhecimento produzido na academia, o conhecimento acadêmico. E a gente não pode confundir o conhecimento do senso comum, com o conhecimento acadêmico, claro que não. Mas a questão é que o conhecimento que se forma no senso comum, ele nos diz coisa. Ele tem significados e ele mostra como aquele grupo social responde a certas demandas e certas questões. Então, um conhecimento que antigamente era negligenciado, uma corrente teórica passa a olhar para ele e perceber que existe conhecimento ali e que ele vai servir de alguns parâmetros para os pesquisadores. Além do que, nós acreditamos que o nosso trabalho pode gerar importantes impactos, conscientização e aprimoramento das práticas, justamente porque ninguém para estudar autoridade docente nem autoridade. Então, só que por outro lado, o professor, tanto o professor com muito tempo de sala de aula e o professor recém-chegado em escola, porque é recém-formado, por exemplo, eles têm um discurso recorrente que é a falta de autoridade do professor. Então, ninguém para estudar o que é autoridade. Ao mesmo tempo, todo mundo reclama da falta dela. E, ao mesmo tempo, indica-se que muitos não sabem o que é autoridade. Então, o nosso trabalho apresenta essa nova chance a uma comunidade acadêmica, aos educadores, em elucidar os principais aspectos que se dão em torno da questão da autoridade docente. Só que agora que nós já entendemos o que esses professores entendem por autoridade, a gente acredita que nós podemos contribuir sim para o aprimoramento das práticas desses professores, uma vez que eles tomam consciência de que eles realmente têm uma visão poluída sobre o que seria a autoridade. Então, acreditamos que ela é adequada à nossa linha de pesquisa que foi sugerida, porque o tema autoridade, ainda mais com o pressuposto da identidade profissional do educador, ela transita facilmente em diferentes campos do conhecimento. Ela transita na psicologia, na educação, na sociologia. E, além do que, ela abrange dimensões cognitivas, técnicas, políticas, histórico-culturais. Como problematização, nós temos
A apreensão das significações de autoridade docente impacta na formação da identidade profissional de professores? Nós podemos até inferir, mas a questão é que nós não sabemos como. E é isso que no trabalho a gente vai tentar trazer. Como objetivo, temos investigar os impactos da apreensão do significado de autoridade docente na formação da identidade do educador e, consequentemente, em sua prática em sala de aula, por meio da análise do discurso de grupos focais e professores da RME. Então, a coleta de dados, ela objetiva se fazer por meio de grupos focais e nós analisaríamos o discurso que foi obtido nesses encontros. Pensamos inicialmente em um trimestre, esses encontros seriam quinzenais, tempo suficiente para que consigamos estreitar os laços com esses grupos e ao mesmo tempo não ser algo tão cansativo. Além do que, nós pensamos em fazer um instrumento que se apresentasse da seguinte forma, por meio de itinerário e dilemas, ou seja, dilemas, quando a gente pensa em dilemas, é algo que se aproxima muito do que se estuda atualmente em bioética. E a intenção não é jogar o trabalho para outra vertente teórica, embora nos acrescentasse muito. Nós temos a intenção de utilizar na formulação do instrumento referenciais teóricos da bioética, como Kolber e até Piaget, principalmente porque quando você pensa no estudo da autoridade, é muito difícil você se desvencilhar de temas que muitas vezes são considerados transversais nas pesquisas acadêmicas da área da educação, como moral, autonomia e ética, mas que na verdade eles não são transversais. Eles têm tudo a ver com a questão da autoridade e da identidade. Então, pensamos em produzir um instrumento que ele fosse como semelhante a um itinerário, né? Ele não seria um instrumento fechado, com questões fechadas. A primeira parte desse instrumento seriam questões fechadas para se traçar o perfil desses educadores e a segunda parte ele seria composto por dilemas. E para tal, nós investigaríamos o conceito de autonomia, moral e ética a partir de Kolber e Piaget. E a análise, né, das respostas seria feito por meio da análise do discurso, tá? Como marco teórico, então, nós temos que cabe retomar, então, os autores que eu já trabalhei com a questão da autoridade, então, Erich Fromm, Arendt e Alain Renaud. Para a identidade do Bar, Antônio da Costa Ciampa e Selma Garrida Pimento. Nova, Marília Vieira, Dermeval Saviani na área da educação. Moral, Autonomia e Ética, Piaget e Kolber. Grupo focal, para a gente se debruçar sobre a questão, né, do grupo focal e fazer de uma forma adequada, Bernadette Gatti. E na análise do discurso, Brandão, entre outros referenciais. Apresentamos também, isso consta no trabalho, um cronograma de execução, conforme solicitado pelos senhores. Essa foi a minha exposição. Muito obrigada pela oportunidade.